Muito boa tarde, muito bem-vindos ao Museu de Lisboa Teatro Romano. Esta é a segunda palestra do ciclo que começámos este ano dedicado à gastronomia de época romana e vai se prolongar até março do próximo ano, de 2022. A primeira palestra inaugural que teve a cargo da Sra. Professora Doutora Inês de Ornelas e Castro, houve aqui um pequeno quiproquo, porque não havia computador e não conseguimos fazer a projeção, mas desta vez não há lugar à projeção, há lugar a um texto que já foi distribuído. O medo era tanto que resolvemos não colocar a projeção, mas e também chegámos agora aqui porque fizeram, a professora Carmen Soares fez o enorme favor de vir desde Coimbra e hoje, ainda por cima, temos as ruas da Baixa Pombalina interrompidas por causa do Sporting. Portanto, estas palestras dedicadas à gastronomia têm estas condicionantes da vida contemporânea, da qual não nos podemos afastar, infelizmente, por vezes, mas vamos retomar então este ciclo de palestras e é com enorme prazer que temos desta vez aqui entre nós a professora Carmen Soares, que é uma especialista nestas áreas de investigação. É professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, aliás, a minha universidade, na área de estudos clássicos, investigadora e coordenadora do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, diretora de doutoramento em Patrimónios Alimentares, Culturas e Identidades da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Membro do Conselho Científico do Instituto Europeu de História e Culturas da Alimentação, Tours, França, co-coordenadora, juntamente com a professora a doutora Inês de Ornelas e Castro, do projeto transnacional luso-brasileiro DIAITA, Património Alimentar da Lusofonia. Tem desenvolvido a sua investigação, ensino e publicações nas áreas das culturas, literaturas e línguas clássicas, da história da Grécia Antiga e da história da alimentação e da dietética. De igual modo, tem atuado nas áreas de conhecimento sobre alimentação, concretamente dietética e gastronomia da Antiguidade Clássica, América Portuguesa e de Portugal, a história de produtos ou pratos alimentares tradicionais como o pão, o vinho, a castanha, a canja de galinha, patrimónios e identidades alimentares, nacionalismo culinário, cozinhas do território, cozinha dos afetos, cozinha honorífica. Um sem número de áreas de conhecimento e de áreas de estudo. É, pois, com muito gosto que a recebemos pela primeira vez aqui no Museu de Lisboa Teatro Romano e passo a palavra, pode tirar também a máscara, eu aqui ainda estou, e muito obrigada. Então, muito boa tarde. Com a permissão que me foi dada, retiro a máscara, porque estar a falar há algum tempo com este obstáculo à respiração, confesso que dificulta, embora a prática letiva já nos tenha habituado a fazê-lo, não é? Primeiras palavras são de muita gratidão para os nossos anfitriões, em particular o local onde nos encontramos, o Museu, o Teatro Romano de Lisboa, nas pessoas da doutora, desculpem, estou cansada, da doutora Lídia Fernandes, que fez a gentileza também de nos guiar a visita, e do doutor David Felizmino. Quando me foi lançado este convite, a primeira questão é sempre de que é que eu vou falar. E achei que, atendendo ao espaço em que nos encontramos e até ao conhecimento de que haveria outros tópicos e outras épocas, trazer aqui a um espaço romano os gregos seria uma boa escolha. Mas trazê-los da forma que eu acho que eles devem ser acolhidos, que é presentificando-os, dando conta de como eles são uma voz viva na nossa atualidade de pessoas do século XXI.
E, nesse caso, escolhi o tema Comida de Conforto em Homero. Também optei por não projetar, embora por vezes o faça, na medida em que isso poderia não ser muito útil, sobretudo para quem possa depois ver via Facebook a gravação, uma vez que se perde, penso eu, a imagem, e optei por um método mais convencional, que é seguir um texto, que vou tentar fazer de uma leitura suficientemente mexida para que não vos ponha a dormitar, mas se for o caso, também vos perdoo, porque eu também estou desse lado às vezes, e enfim, está um dia quente, podemos estar um pouco cansados. Irei usar um recurso a uma fonte escrita, Homero, poemas homéricos, e as traduções são todas da autoria do meu colega e amigo da minha Faculdade de Letras, o Dr. Frederico Lourenço, publicadas na Quetzal 2018. A estrutura do meu trabalho também é bom, da minha leitura, é bom que a conheçam logo no início, porque vos serve de guião. Começarei por explicar o que é isto do conceito comida de conforto, que é uma tradução para uma terminologia inglesa que, enfim, circula muito, que é comfort food. De seguida, concretizarei essa abordagem nos poemas homéricos, em concreto nas personagens, sejam heróis, sejam, enfim, aristocratas ou população comum, comida que conforta essas personagens, e esse que é o grande desenvolvimento, por sua vez, reparte-se por 3 abordagens. Uma é o conforto estimulado por comida, mas comida que enche, que dá aquela sensação de saciedade, abundância. O conforto estimulado pela comida saborosa, onde o elemento predominante é o bom gosto da comida. E, finalmente, o conforto estimulado pela partilha do alimento ou quando o alimento é oferecido. Isso também conforta. E encerrarei com algumas considerações finais. Assim, o primeiro aspecto é falarmos, compreendermos e termos consciência de qual é o conceito operativo com que estamos a trabalhar. Este tópico, comfort food, só muito recentemente, a partir dos meados dos anos 90 do século XX, começou a conquistar um terreno significativo, quer nos média e também na literatura científica, seja na área das ciências sociais e humanas, mas também das ciências da saúde. Há um texto de leitura obrigatória, quando queremos perceber o que é isso de comfort food, recente, da autoria de Charles Spence, 2017, e ele explica, eu faço já a tradução para português, o seguinte: a expressão comida de conforto refere-se aos alimentos cujo consumo provoca consolo ou um sentimento de bem-estar. Alimentos que, por outras palavras, proporcionam algum tipo de conforto psicológico, em particular de natureza emocional. Mas a sensação de conforto não decorre apenas da comida em si, mas deriva também, ou até sobretudo, das suas associações afetivas a relações sociais. Há ainda que ter em conta que os sentidos e interpretações, neste caso do conforto, que reconhecemos a objetos ou ambientes são altamente situacionais. Contextos e experiências novas podem alterar esses mesmos sentidos ou interpretações. De facto, veremos, no universo dos poemas homéricos, que vamos analisar, como alimentos do cotidiano, que de tão recorrentes se tornavam banais, isto é, sem um sentido especial para os consumidores, esses alimentos, os tais banais, assumem em contextos de longa privação o sentido de comida de conforto. É, sobretudo, o sentido de familiaridade associado a esses alimentos que faz com que os consumidores
se sintam confortados ao ingeri-los. Na medida em que esses alimentos possibilitam exercícios de memória, evocam experiências passadas, neste caso felizes, e despertam emoções, importa reter a pertinência de entender a comida não só como um objeto emocional, portanto a comida é um objeto emocional, mas também como um objeto memorial. As situações de deslocação, e no caso do nosso estudo nos poemas homéricos, é uma deslocação bastante prolongada, dizia eu, essas situações de deslocação acarretam o sentimento de saudade, sofrimento esse que se minimiza através da ingestão e partilha de alimentos. Mesmo que os poemas homéricos não façam uma referência explícita ao que podemos chamar de comida de saudade, não fazem, esta é uma acessão que a comida de conforto encerra para quem padece da tristeza provocada pela ausência do conforto que a residência familiar distante confere. Caso se verifique a associação de determinada comida com um tempo e um lugar específicos na vida de quem come, associação essa responsável por provocar uma sensação de paz e felicidade anteriormente experimentadas, então essa comida de conforto assume-se igualmente como comida nostálgica. No que toca à natureza da sensação de conforto provocada pela comida nos indivíduos, seria incorreto uma análise psicocêntrica, isto é, que diminuísse ou excluísse da percepção do conforto a experiência física. O erro de semelhante abordagem é uma realidade para a qual os estudos em neurociências chamaram, de forma muito incisiva, a atenção dos estudiosos de todas as áreas do conhecimento. Não há emoções sem corpo, ou como escreveu António Damasio, na sua obra O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano, e cito, a alma respira através do corpo, e o sofrimento, quer comece no corpo ou numa imagem mental, acontece na carne. A substituição, nesta citação que fiz, da palavra sofrimento por conforto, explica cientificamente por que razão, para muitos consumidores, a sensação de saciedade física é criada pela comida de conforto. Importa desde já reter que, no caso do universo dos poemas homéricos, este entendimento de alimentos que saciam, como comida de conforto, torna-se particularmente pertinente, uma vez que a fome e a baixa produção de excedentes eram uma ameaça permanente para o bem-estar das populações na Antiguidade. Em particular, na área da sociologia, também nessa mesma década de 90, diversos estudos sublinhavam a necessidade de analisar a alimentação sob a perspectiva das emoções. Como bem observou William McIntosh, e cita em tradução já portuguesa, a alimentação e as experiências do corpo têm todas implicações emocionais. No mesmo sentido, apontavam as conclusões de Deborah Lupton, e cito também em tradução portuguesa, as relações dos seres humanos com a alimentação e a alimentação estão sujeitas às mais poderosas emoções experimentadas em qualquer contexto. Mas lembremos os ensinamentos de António Damasio, que demonstraram o erro de separar corpo e emoção, leia-se físico e psíquico, pois são essenciais para o nosso entendimento do sentimento de conforto. Aplicando a sua investigação ao nosso objeto de reflexão, percebemos que o conforto é um sentimento, o que na sua definição corresponde e cito a definição de sentimento, à percepção de todas as mudanças que constituem a resposta emocional. E o que é uma emoção? Conforme esclarece o cientista do cérebro, é a combinação de um processo avaliatório mental, simples ou complexo,
com respostas dispositivas a esse processo, na sua maioria dirigidas ao corpo propriamente dito, resultando num estado emocional do corpo, mas também dirigidas ao próprio cérebro, resultando em alterações mentais adicionais. Resumindo, as emoções atuam tanto no corpo como na mente, uma vez que produzem um estado corporal emocional que resulta em mudanças mentais adicionais. Dispomos já de diversos estudos empíricos que são unânimes em apontar a melhoria de condições emocionais e físicas de pessoas em resultado do consumo de alimentos que confortam. Há muitos estudos de autores, seja ligados à parte da sociologia ou mesmo em colaboração com questões clínicas, onde se verificou isso mesmo. Portanto, se fez estudos com população selecionada. O estado da arte, brevemente apresentado, permite-nos concluir, então, que comida de conforto constitui-se como um conceito operativo que envolve uma experiência vivenciada por corpo e mente, cujos pilares do sentir-se confortável assentam numa combinação entre familiaridade e prazer, evocando segurança e nostalgia. Contudo, qualquer estudo sobre o presente tópico não pode descurar a premissa de que o entendimento de comida de conforto será sempre múltiplo e culturalmente diversificado. Esse entendimento resulta tanto do facto de haver tantas percepções psicossomáticas da comida que se ingere, quantos os sujeitos que comem, como da constatação de que a experiência de conforto alimentar está condicionada pelas variantes materiais e sociológicas do próprio ato ambiente de consumo. Agora podemos, depois de ter percebido quais os conceitos, o que é que está na base da nossa reflexão, passar para o estudo de caso, diríamos assim, aplicá-lo às personagens homéricas, a comida que conforta estas personagens. Em estudo de síntese sobre o gosto na Grécia e Roma antigas, Veronica Grimm aplica a expressão comfort foods ao referir-se ao preparado de vinho com cevada, mel e queijo, diversas vezes servido aos heróis homéricos, nos seguintes termos. Ela faz esta definição desse preparado de vinho. É a receita-mãe de uma longa linha de alimentos que confortam. Mas esta foi a única vez em que me deparei com uma brevíssima utilização do conceito em estudos sobre alimentação, tendo por fonte a literatura grega antiga. Contudo, o estado da arte, acima apresentado, permite perceber, com base na análise mais detalhada das conclusões a que chegaram alguns desses estudos, que nos mais antigos textos literários gregos, a Ilíada e a Odisseia, deparamos com uma série de aspectos assinalados por aqueles autores modernos, contemporâneos, melhor dizendo, apontados como característicos da contemporânea acessão do conceito comfort food. Em particular, os estudos de Julie Locker e outros, e de Stacey Wood, apontam um conjunto de predicados de comida de conforto fácil e abundantemente identificáveis nos poemas homéricos. Então, que predicados são esses que encontramos em comum? Um deles é: a comida em quantidade proporciona conforto. O outro aspecto, a sensação de conforto proporcionada pela comida é tanto física como emocional. Um terceiro, a ingestão de comida pode alterar estados emocionais e sentimentos. E, por fim, o conforto alimentar deriva da familiaridade, da nostalgia, do prazer e da satisfação que a comida representa para as pessoas. Apesar do tema da alimentação nos poemas homéricos já ter despertado a atenção de vários helenistas, ainda estava por abordar a perspectiva que aqui trago hoje e que tem em conta a resposta emocional,
psicofisiológica ao que se come. Na verdade, o foco de outras abordagens tem incidido sobretudo na análise do que se come, maioritariamente carne, os poemas homéricos estão sempre a comer carne, os heróis, de quem come, sejam mortais, sejam imortais, de como a comida é preparada, e aí é o ritual do sacrifício que mais longamente é descrito, e em que contexto se come, sobretudo o contexto festivo, o banquete. Os trechos que interessam ao presente estudo são 17, maioritariamente da Odisseia. Embora no poema bélico por excelência, a Ilíada, o poeta não deixe de fazer variadíssimas referências às refeições que tomam os guerreiros e até mesmo os deuses do Olimpo, o ambiente de paz da Odisseia é mais propício à descrição de momentos em que, de forma verbal e explícita, não temos que imaginar, está escrito, o texto revela que a comida e o ambiente humano e material que envolvem o ato de comer e de beber são responsáveis por confortar os comensais. Do ponto de vista sociológico, há que chamar a atenção para um aspecto geralmente pouco referido nos estudos sobre o tópico da alimentação nos poemas homéricos. A importância da comida como experiência emocional positiva não é exclusiva das representações dos heróis, não são só os heróis que nos aparecem a melhorar o seu estado de espírito porque comem, também a população de origem mais humilde, como os servos dos senhores, também temos um exemplo em que isso surge. Não é de estranhar porque, não esqueçamos, o ato de comer é um ato biológico humano universal. Só uma leitura cruzada do universo destes trechos todos, com evidências da percepção da comida como fonte de conforto, permite então concluir que é pertinente usarmos esta expressão, conceptualizada já no século XX, para a nossa abordagem, o nosso estudo sobre esta fonte literária que remonta naquilo que descreve, não na sua fixação escrita, mas remonta ao século XVI a.C. e vem até ao século VII a.C. Sendo o conforto, então, um estado do corpo e da mente, determinado por emoções e vivenciado sob a forma de sentimentos, há que ter em conta, como fez um helenista, um estudioso conhecido de quem trabalha estas matérias, David Constant, na sua obra The Emotions of the Greeks, que as emoções são suscitadas por um estímulo que se encontra no mundo exterior ou que é gerado pela memória. Então, usando as ferramentas hermenêuticas, quer de António Damasio, quer deste classicista David Constant, procedi a um exercício interpretativo que me permitiu individualizar um conjunto de 3 tópicos que dão corpo a essa representação da comida de conforto nos poemas homéricos, aqueles que eu há pouco enunciei, não é? Quando o conforto é estimulado por uma comida em abundância, quando a comida é saborosa ou quando é o ato da partilha ou a dádiva que conforta os comensais. E começarei pelo primeiro aspecto, essa comida que sacia. Retoma-se uma ideia atrás já referida, e de que a escassez de alimentos e a fome era uma realidade muito comuns neste período, e por isso é compreensível que grande quantidade de alimentos, essa disponibilidade, a ponto de se encher a barriga, porque é isso que se vai falar, seja entendida como um critério que vai desenvolver, vai dar origem a um estado emocional de alegria e a uma sensação de prazer. Também a insegurança quanto à disponibilidade dos bens alimentares, essa insegurança sejam as causas naturais, como as pragas ou as intempéries, ou as causas humanas, os poemas passam-se parte ou na totalidade em tempo de guerra, geravam esse sentimento de medo, da fome e da carência de alimento.
Claro que é mais acentuado na população dependente, mas não está ausente da experiência de vida dos senhores terratenentes. Subentende-se esse receio da fome, pela própria insistência que na épica se dá às descrições da fartura das refeições. Também não esquecer que, estando em tempos de guerra como são os da Ilíada, a ameaça da escassez aumentava ainda mais, uma vez que uns estão sitiados e outros estão a sitiar, mas estão deslocados. Portanto, tudo torna inseguro o acesso ao alimento. Tanto mais que o prolongamento da contenda veio agravar essas dificuldades de reabastecimento, seja de quem está dentro das muralhas, seja de quem está fora. Por isso compreendemos que a possibilidade de comer sem restrição, isto é, até querer, venha destacada numa fala do principal comandante grego, Agamemnon, que procura encorajar ao combate os nobres guerreiros dos batalhões dos aqueus e lembra o tempo em que os estavam para ir combater e lembra-lhes o tempo em que lhes oferecia banquetes na sua tenda, e esse contexto suscitava neles a alegria e o prazer. O texto, que não vos foi disponibilizado por ser muito breve, diz isto: aí, nesses banquetes na minha tenda, vos comprazeis a comer carne assada e a beber taças de vinho doce como mel, tanto quanto quereis. Vejam estes adjetivos, doce como mel, e o verbo comprazer-se, permitem perceber que estamos perante um estado de conforto de corpo e espírito. E estão aplicados ao ato de consumir e ao bem propriamente consumido. Não ficando por isso dúvidas de que este é um episódio onde a representação literária da comida de conforto fica associada a essa saciedade, a esse comer até não querer mais. Na Odisseia, e agora sim vamos olhar para o texto 1 daquele conjunto de 4 que vos distribuí, temos um passo bastante explícito quanto à ideia de uma refeição abundante, que é aquela que enche o estômago, mudando o estado de alma de quem come. Esta fala é de Ulisses, está na corte do rei Alcino, e destaca como as necessidades fisiológicas básicas, comer e beber, podem sobrepor-se às preocupações do espírito. O texto, em tradução do Dr. Frederico Lourenço, diz assim: no entanto, deixai-me jantar, apesar da minha tristeza. Portanto, eu estou triste, mas quero jantar. Pois nada existe de mais detestável do que o estômago, que à força obriga o homem a pensar em comida, mesmo quando oprimido com tristeza no espírito. Mas como agora me sinto oprimido. Mas de modo incessante me recordo ao estômago a comida e a bebida, fazendo-me esquecer tudo o que sofri, exigindo que o encha. Portanto, há aqui um tom de queixa de Ulisses contra essa barriga, esse estômago, que pela fome obriga a que seja satisfeito, e, ao mesmo tempo, é interessante notar que no texto se destaca que essa é uma necessidade física. O termo grego ananke, um impulso que subjuga o espírito. Contudo, quando o estado físico de saciedade é atingido, o estado de espírito muda. Quando, portanto, a pessoa fica saciada, o seu estado de espírito muda. É isso que deduzimos dos versos finais. É nítido aqui uma luta entre o corpo, o estômago e o espírito. Mas nem sempre sucede assim. Portanto, os poemas homéricos mostram o verso e o reverso. Nem sempre os impulsos desse corpo, desse estômago, se sobrepõem
à tristeza profunda. Em concreto, trazemos aqui à lembrança um momento que é o do luto de Aquiles perante a morte de Patroclo, que nessa dor de ter perdido o mais querido dos seus companheiros, se recusa a comer, assim como Ulisses, como Ulisses, correto, quando é recebido por Circe na Odisseia, um episódio da Ilíada, outro da Odisseia, se recusa a alimentar pela tristeza profunda que o assola quando se tomou conhecimento que os seus companheiros estavam bestializados, transformados em porcos. Mas antes de olharmos um pouquinho mais estes dois passos, que de facto atestam como o jejum pode ser uma forma de resistir ao conforto que o alimento traz, queria ver convosco ainda evidências na épica, nestes textos que temos em causa, de uma relação direta entre fruir, tirar prazer de, e a comida. O filho e herdeiro de Ulisses, Telêmaco, é protagonista de 2 episódios em que isso claramente se diz. Num momento, quando é recebido em Esparta por Menelau, na sua busca pelo pai, o rei exorta-o, a ele e ao seu companheiro, a servirem-se de comida e a regozijarem-se. Portanto, servem-se de comida e isso permite que eles fiquem, então, num estado de felicidade. Este é um caso. O outro caso é quando, já de regresso a Ítaca, depois de em vão ter procurado encontrar o pai, soube dele, mas não o encontrou, no seu palácio, não é? Um dos pretendentes se lhe dirige e o aconselha a persuadir a mãe a casar de novo. E, com isso, se conseguisse convencê-la, teria acesso à posse da herança, portanto, tornar-se-ia herdeiro. Para nós, o interesse deste passo é que essa mudança, como a descreve o pretendente, proporcionaria ao filho de Ulisses um sentimento de satisfação que se materializa em quê? E eu vou citar o passo traduzido: para que possas gozar a herança paterna comendo e bebendo. Portanto, é a ligação entre os 2 aspectos de que vos falei. Este verbo de que eu não tenho aqui dado conta, que é o verbo kairo, e outros, com esse mesmo sentido de agradar, aparecem também combinados com um termo grego, coração, thumos, enfim, ânimo. É um conceito que pode dar asa a mais do que uma tradução. E exprime o contentamento da refeição, sendo que esse contentamento é recebido pelo thumos. Portanto, há esse ânimo, esse coração que traduz a mudança do estado de espírito em alguém que estava fragilizado. E vamos agora passar ao texto 2, onde é inequívoco o entendimento da comida de conforto que aí o escravo de Ulisses, Eumeu, serve ao seu senhor ainda disfarçado de mendigo. Assim falou, e ele depressa comeu a carne e bebeu o vinho, avidamente, em silêncio, planeando a desgraça dos pretendentes. Mas depois que jantou e satisfez o coração com comida, encheu a taça de que tinha estado a beber, com vinho até cima. O outro tomou-a e alegrou-se no seu coração, e falando dirigiu-lhe palavras apetrechadas de asas. Reparem a voracidade com que Ulisses se lança à comida, que decorre dessa carência alimentar, não é? Ele é um mendigo, um pedinte, mas, sobretudo, aqui a ligação muito estreita entre a saciedade, essa sensação de saciedade e o bem-estar que o alimento causa, quer no corpo, quer no espírito de quem se sacia.
Claro que o reverso deste entendimento é da ideia da comida que conforta e que, portanto, dá prazer, é aquela da privação voluntária da comida, o jejum e da fome, quando alguém não quer ter prazer. Portanto, há um ato voluntário de recusa desse conforto. Nós encontramos, é preciso ter em conta que a excelência é um dos valores fundamentais do herói homérico e essa excelência, segundo o código que os regia, só era conseguida através da guerra, no exercício em campo de batalha. E morrer em campo de batalha, a morte em combate, é o fim mais honroso. Mas, quando no livro, no canto 12 da Odisseia, o poeta faz uma referência à morte honrosa, recorre a uma estratégia de antítese, do confronto com o que são as mortes não honrosas em campo de batalha. E esses antíteses são precisamente a morte por afogamento ou a morte por inanição, pela recusa, não é, do alimento. E estes, ou não o ter, são os destinos que mais atemorizam os heróis épicos. E basta recordar agora um momento em que, na ilha do Deus Sol, Hélios, os companheiros de Ulisses lhe desobedeceram, estavam proibidos de tocar nos bois, nas vacas do Deus Sol, e não se controlam a determinada altura. A fome e o cansaço de alguns alimentos leva a que tomem essa iniciativa. Dessa fala, ou desse passo, eu quero destacar a fala de um dos seus companheiros, Euríloco, que diz o seguinte: para os pobres mortais, todas as mortes são odiosas, mas morrer à fome é o mais desgraçado dos destinos. E mais adiante diz: por mim prefiro morrer de um trago no mar a definhar lentamente numa ilha deserta. Portanto, a morte mais vergonhosa é a morte por privação do alimento, não ter o que comer. Quanto à recusa de Ulisses e de Aquiles em comer e beber, só para rematar esses dois episódios, lembrar que no episódio da Ilíada, quando Aquiles se recusa a comer, ele usa adjetivos de sentido oposto para qualificar comer e fome, ambos a partir de étimos dos campos do prazer e do amor. Atena, instigada por Zeus, evita que Aquiles, apesar de se manter em jejum, enfraqueça, vítima da fome. A fome é chamada de aterpes, desagradável. E para isso, o que é que ela faz? Atena, a deusa que protege Aquiles, destila para o peito do herói o néctar e a aprazível ambrósia. No cenário de guerra da Ilíada, onde os guerreiros precisam ter níveis de força física e estados de espírito elevados, é importante que o poeta enfatize o papel que as refeições têm para o bom desempenho dos combatentes em campo de batalha. Perante o consentimento de Aquiles em regressar à refrega, ele lá consente que vai voltar a enfrentar os adversários, mas não abdica do seu jejum. Portanto, ele diz: eu vou para o campo de batalha, mas não vou comer nada, eu estou de luto. Ulisses insiste para que aos seus homens lhes permita comer antes de irem para o campo de batalha, porque esse ato é indispensável para que os guerreiros consigam a força anímica e a coragem. Também na Ilíada, Ulisses encarna essa persona do homem estômago. Já houve um autor que chamou Ulisses o homem estômago, porque, como vimos atrás, não é?
quando ele se queixa de que o estômago o obriga a comer, também aqui ele é que lembra que o estômago precisa de ser saciado para que haja condições aos guerreiros para cumprirem o seu desígnio de heroísmo, de combater valentemente. E passaria então agora ao outro ponto, que é o conforto que deriva de comer comida saborosa. Mas já não é comer muito, encher, porque estou com fome, mas é comer aquilo que é saboroso. A verdade é que não é só a quantidade, podíamos pensar, mas também a qualidade boa que desperta o prazer destas personagens. Vamos ter em conta um pequeno passo, que não estando aí eu passarei mais rapidamente, que tem lugar na gruta de Polifemo, o Ciclope, a quem é servido por Ulisses uma bebida que ele desconhecia, um vinho doce, é dulce, é o vinho que é doce, o verbo usado para identificar qual a sensação que essa ingestão provoca aponta-nos para esta ideia de, precisamente, de satisfação, e que eu vou então traduzir, vou citar na tradução. Maravilhosamente se alegrou, portanto, edomai, é a única vez que aparece em toda a composição épica, se alegrou ao beber o vinho doce. Claro que os nossos heróis gregos se deslocaram, viajaram, e a vida a bordo coloca grandes preocupações do ponto de vista da segurança alimentar e da previsão adequada aos víveres que vão ser necessários. Há, por isso, incertezas grandes, sempre inerentes quanto ao tempo que vão estar longe da terra, da sua origem, e como ficarão, por isso, privados do que é familiar e daquilo que apreciam. Nesse âmbito, gostaria de lembrar aqui apenas um passo, quando o filho de Ulisses prepara a sua viagem, o apetrechamento do barco, e pede à ama que procure na reserva da casa um vinho doce, que era o segundo numa hierarquia de vinhos daquilo que seria a adega de Ulisses, chamemos-lhe assim. Há um que é o top, que fica à espera que Ulisses chegue, só será aberto quando Ulisses chegar, mas a segunda linha é levado por Telémaco para a sua viagem, que não sabe quanto tempo vai durar. Seguramente irá servir-lhe de conforto em paragens distantes, permitindo-lhe saciar a fome da saudade e a fome da casa. Rapidamente agora o último aspecto, o conforto que é estimulado por uma comida partilhada ou oferecida. Não é só o objeto em si, a comida, que dá satisfação, que conforta, mas também o contexto, o com quem se está, a sociabilidade. E essa dimensão agora podemos encontrá-la num episódio. Há várias cenas de banquete, numerosas, não vou aqui estar a deter-me nelas. Vamos voltar a Esparta, à visita de Telémaco e de Pisístrato, do seu companheiro, e Menelau. Portanto, eles chegam no momento em que Menelau está a preparar as bodas dos dois filhos, da filha e do filho que se iam casar. E reuniu uma assembleia grande, e o passo em concreto diz assim: assim se banqueteavam no espaçoso e alto palácio os vizinhos e parentes do famoso Menelau, regozijando-se. E este regozijo não está associado ao comer em si, mas ao ato de estarem reunidos. Torna-se bastante, então, evidente que essa interação com os outros é fonte de prazer alimentar. Também no festim dos deuses, agora saltamos para a Ilíada,
Há uma cena muito hilariante ao mesmo tempo, mas que nos interessa aqui recordar, e que é quando o filho dos dois deuses maiores, o deus Zeus e a sua esposa Hera, Hefestos, assistindo à troca de insultos entre os pais, de algum desaguisado, procura pôr, enfim, água na fervura, diríamos nós, e lembra que o prazer que assiste à festa, ao banquete, que é bela, a festa que é bela, não surge em ambientes de discórdia. Portanto, a discórdia não favorece esse prazer da festa, da mesa. Também, agora, vamos saltar para o nosso terceiro texto, que aí reuni, para o livro primeiro da Odisseia, quando Telémaco, ao receber um visitante, que ele não sabe que é a deusa Atenas, vem disfarçada, procura resguardá-la dos pretendentes, por forma a evitar, diríamos nós, que o mau ambiente lhe estragasse o apetite, não é? E o passo diz assim: levou a própria deusa para um trono, estendendo uma toalha, trono belo e trabalhado. Sob os pés um pequeno banco. Perto, colocou para si um assento embutido, longe dos outros, dos pretendentes. Não fosse o estrangeiro, incomodado pelo alarido, repugnar-se com o repasto no meio de arrogantes, a fim de o interrogar a respeito do pai ausente. É claro, pela linguagem, até na tradução, como um mau ambiente estraga a refeição. Portanto, há que proteger aquele estrangeiro do alarido, da turbulência que estava instalada. O nosso último texto é aquele que desmonta a ideia de que os poemas homéricos só prestam atenção aos grandes senhores, porque ele se centra nos servos da casa de Ulisses, que mesmo sem o seu senhor presente, continuam a ir ao palácio, a ser recebidos pela rainha, e Eumeu lamenta-se nestes termos: da rainha é que não é possível ouvir palavra doce, ou ato, desde que a desgraça se abateu sobre a casa. Homens insolentes. Mas os escravos desejam muito falar na presença da rainha e informar-se de tudo. Gostariam de comer e beber, e depois alguma coisa levar de volta para o campo, coisa que sempre alegra os escravos. Não restam dúvidas de que a oferenda de refeições e presentes, que neste contexto da recepção dos servos é costume fazer-se, são fontes de conforto que estimulam a dedicação e o apoio que se espera por parte das gentes humildes para com os seus senhores. Em suma, e concluindo, embora de introdução recente e aplicado a referentes de estudo contemporâneos, o conceito comfort food, tomado nessa acessão etimológica de comida que conforta os indivíduos, em termos físicos e emocionais, possibilita uma abordagem hermenêutica nova da representação do mundo alimentar nestes textos fundacionais da literatura europeia, a Ilíada e a Odisseia. Nestas obras, deparamos com diversos condicionantes de stress dos consumidores, responsáveis pela valorização dos alimentos e dos ambientes de consumo como experiências positivas e produtoras de bem-estar, satisfação e prazer. Esses condicionantes de stress, nomeadamente a escassez ou a insegurança alimentar, que são recorrentes nos contextos de guerra e de viagem e que servem de pano de fundo a estas narrativas dos poemas homéricos, explicam o protagonismo assumido pela mesa farta na representação de vivências hedónicas das personagens dos dois poemas.
Também outro, o sentimento de desenraizamento dos guerreiros e viajantes, que decorre esse desenraizamento do seu afastamento em relação ao seu território de origem, potencia o valor de objeto memorial e emocional que a comida e bebida assumem. Desde logo, proporcionam conforto enquanto experiência que são do que é familiar. Verificou-se ainda que estar num estado de desconforto não é requisito único para uma pessoa se sentir confortada por uma experiência alimentar e convivial. Exemplo disso são os banquetes comemorativos, como as bodas de casamento, e os banquetes que chamamos retributivos, dos bons serviços dos servos à casa dos seus senhores. Ou seja, as mesas de festa, por serem inegáveis objetos emocionais, destacam-se nos poemas homéricos como contextos privilegiados para a experiência de conforto associada à alimentação. Muito obrigada. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queiram vir colocada. Pode? Claro que pode. Muito obrigada, muito obrigada. Minha querida amiga, não é por ser minha amiga, mas foi excelente a sua intervenção. Gostei imenso e senti-me confortada no corpo e na alma, o que é muito bom e me prepara para um jantar. Mas a pergunta que eu lhe faço é uma pergunta e é um diálogo. É sobre aquilo que mais satisfaz os nossos heróis como alimentos, não é? Porque realmente são sempre aqueles que são feitos civilizacionalmente para a partilha. Não há peixe na épica. Há carne, cereais, vinho. Se nos quiser dizer algo sobre isso, penso que as pessoas gostariam de pensar que há um código, não é? E a Carmen fala de tudo o que satisfaz. Então, já agora... Muito obrigada por me dar essa ocasião. Como enfim, pode ser compreensível, eu selecionei uma parte do assunto e enfim, não aprofundei em tudo e não me centrei tanto na questão do que se comia, mas de como é que o que se comia dava conforto. Relativamente, penso que pelo menos a questão do vinho ficou evidente, não é? Esses alimentos civilizacionais, o vinho e o pão, a mesa homérica tem sempre vinho e pão. Depois tem outros dois alimentos, um civilizacional que é o queijo, o aproveitamento do derivado do leite tão abundante e que eles não bebiam como nós bebemos, enfim, como um elemento central, transformavam-no e aproveitavam-no naturalmente, transformado, que tem uma maior durabilidade, porque a conserva é um problema sempre na mesa destas populações. O mel recolhido, o tal doce, que é junto até ao vinho. Muitas vezes fala-se aqui do vinho doce, ou que é edius, mas esse edius não é só do vinho em si, mas da própria junção, quando ele é enriquecido, do próprio mel também. As nossas personagens comem isto, comem o que têm à mão, também quando estão em contextos mais, digamos, desprotegidos, nomeadamente quem está embarcado, se vê com os víveres acabados e tem que se servir do que tem à sua disposição. Eu permito-me, a propósito da alimentação a bordo, evocar aqui a memória de um caro e querido amigo que partiu recentemente, o nosso amigo Francisco Contente Domingos, que falava muito disto, não é? Da alimentação a bordo
e começava a sua intervenção desta maneira: o que é que se come a bordo? O que há. É o que há. Portanto, quando se está no barco ou quando se sai do barco. E os nossos heróis homéricos, que não aparecem muito a comer peixe, é verdade, mas a verdade é que estes que tiveram que andar pela ilha de Hélios tiveram que fazê-lo, mas não era bem do seu agrado e, portanto, lá prevaricaram. Mas a realidade é essa: pô-los a comer carne é torná-los heróis, não é? Porque esse consumo da carne, que na alimentação do Mediterrâneo antigo, e estamos a entrar no conceito histórico da alimentação do Mediterrâneo, que depois ganha uma fama e uma expansão com o que já no século XX se projeta para a dieta mediterrânica, mas nesta visão cultural, essa alimentação do Mediterrâneo antigo não é, no cotidiano, farta em carne, pelo contrário. Portanto, a carne é em contextos mais festivos, com rituais associados do sacrifício, naturalmente, e também a talho de foice, porque as questões da relação do indivíduo com aquilo que come ou com o animal, temos aqui o sacrifício, que é uma forma, enfim, de sacralizar esse tirar a vida ao animal, mas que ele, por via do sacrifício, pode então ser plenamente consumido, sem complicações de maior. O peixe dispensava os sacrifícios, não é? Também não tinha a mesma nobreza, mas não nos iludamos, as populações comem, seja no barco, seja em terra, o que têm à mão. E, portanto, as populações costeiras dispunham desses peixes frescos, e quem não está na costa, ou mesmo quem está, desenvolve técnicas de conservação, e ainda há pouco na visita que fizemos falámos sobre isso, não é? O Licipo tinha, e estão mais que documentadas, as indústrias de transformação de conserva do pescado. Para quê? Para ele estar presente, para ser um alimento, e o pescado conservado tem a componente do sal, portanto também entra como um tempero, além de, enfim, de tudo o que ele já é em si. Portanto, vejam que há esse cuidado em ter uma alimentação, cuidado não, uma prática, não ter uma alimentação muito abundante em proteína animal, mas há os animais todos que estão à disposição, são comidos em códigos diferentes, não é? Portanto, se há uns que têm que ser sacrificados, outros nem tanto. Os passarinhos caçados e isso tudo não se iam andar a sacrificar dessa maneira, não é? E a caça sempre presente, disponível a quem tinha acesso a ela, e temos casos sempre não só documentados na documentação escrita, mas como na documentação, chamemos assim, arqueológica, onde também as figurações, nomeadamente dos mosaicos, nos apresentam espécimes várias de produtos, neste caso para a realidade romana, mas não seria, do ponto de vista, estamos na mesma geografia, muito distinta. Claro que o peixe, e voltando ao peixe, é um alimento de luxo, sobretudo o peixe fresco, o peixe grande, e mesmo o peixe de conserva. Há conservas de primeiras, chamaríamos-lhes nós, e outras mais modestas. Há um autor que eu hoje não vim falar, mas já que a minha amiga me está a dar a possibilidade de fazer propaganda, que é um autor grego, que nos deixou um poema gastronómico que faz precisamente uma descrição pelo Mediterrâneo grego, do mundo grego, onde encontrar os melhores peixes, e desde peixes, mas também temos dentro os crustáceos, enfim, os moluscos, onde é que há o melhor de toda a fauna marinha. Portanto, há que ter consciência de que o sabor, o gosto que se tira da comida deriva do alimento em si, desde logo, mas também depois é adicionado por um outro conjunto de elementos, como seja as memórias que nós temos, o que aqueles alimentos para cada um de nós significa, para além da questão fisiológica, não é? Porque alimentar-se é, como todos sabemos, a frase mais que batida, é um ato de cultura, e como tal há que ler esses outros códigos para além do que é que se come, mas sobretudo o que aquilo significa. Então, ter uma mesa com muita carne é um sinal de prestígio, ou uma carne
que aparece muito. Claro que também, e com isto me vou calar, porque senão já estou a fazer uma segunda conferência e não vale a pena, a carne que nós vemos estes heróis comerem é carne assada, não é? Sempre carnes assadas. E esta explicação de não ser um preparado em panelas, enfim, caldeirões, tem a ver também com a mobilidade, não é? Portanto, eles estão deslocados, não podem carregar todos aqueles apetrechos, e por isso é que em Platão nós vamos encontrar essa imagem dos heróis homéricos com uma mesa mais simples, despojada, porque é só a carne simples, com sal, temperada, também se fala disso, de temperar a carne. Fala-se das partes da carne, de que se come, não é? Mas não a elaboração que uma casa, um contexto de interior poderia permitir. E com isto me calo. Mais alguma questão? Eu penso que há para lá umas referências, mas a Inesinha sabe de certeza qual é. Uma, diz ela, uma, pois é. Ó Inês, lembro, porque eu também sei, mas não sei situar. Juliano Apóstata, uma referência a um sacrifício de atum, porque o atum sangra. E é importante é que o animal sangra. É a única que temos cortado e com cerimonial. Porque não havia carne. Porque senão tinha sido carne. Usar o atum. Sabia que havia um passo, mas não tinha presente. Obrigada. Em relação aos peixes, também já agora, se me permite, há um autor, Plutarco, que é greco-romano, e que tem um conjunto de textos chamados Questiones Convivales, não é? Portanto, as questões à mesa. Do que é que se fala na refeição, quais são os temas que se devem discutir. E a determinada altura fala-se porque é que se come peixe ou não se come, e nessa discussão sublinha-se este aspecto. Os peixes, o indivíduo, o homem, comer peixe não tem uma relação de proximidade como os outros animais que cria, seja a capoeira ou seja a pocilga. Portanto, há os domésticos, não é? Portanto, são domésticos e os outros são selvagens. E então há um distanciamento maior em relação ao pescado. Também, de alguma forma, não se exige esse ritual de pedir que os deuses concedam também a vida desse animal para ele ser comido pelos humanos. Mas pronto. Eu lembro, não sei qual é a referência, de que em Roma, já em época romana, havia, quando alguém apanhava um rodovalho, era obrigado a dá-lo ao próprio imperador, e a dá-lo já cozinhado. Não me lembro onde é que li esta informação, mas o rodovalho era um peixe caro, era um peixe grande, e, portanto, a população estava obrigada, quando apanhava um, a não o comer e a dá-lo ao imperador. Não sei se sabe alguma informação em relação a isso. Pois, do universo romano não tenho presente, mas voltando ao texto que eu há pouco referi, do tal poema, onde se falam de peixes, e fala-se desses peixes, que pode ser rodovalho, ou enfim, é difícil a questão da zoologia, de todos estes, sejam peixes, sejam animais, às vezes é difícil sobretudo os peixes. Eu, quando fiz o trabalho de tradução, tive que pedir a um colega biólogo para me ajudar, não só a identificar os nomes mais próximos, mas ele disse-me logo, é assim, nós até podemos dar uma proposta, mas não temos garantias de que seja esta a correta. Mas ainda ao seu rodovalho, há lá um peixe também, desse género, desse tipo de peixe platiformes, não é? Em que o que se destaca é aquele, procura um peixe desses que seja enorme, parece um escudo, tem o tamanho de um escudo, e não te arrepies se ele for muito caro, compra-o porque ele é o melhor. A ideia que reforça isso de que ele é um peixe de grande cotação, portanto não acessível a qualquer mesa, não é? Essa ideia de obrigatoriedade ou de oferta dos melhores espécimes a figuras de liderança, tem esse caso.
e haverá outros, mas não é nada que eu tenha, além deste paralelo não encontro, mas não é oferta, aqui é compra, não é? E já agora em relação ao vinho, o vinho tem sempre uma cotação relacionada com os rituais, com o simbolismo, os banquetes, simpósios da época grega, que depois ficam também para a época romana, é sempre associado a este aspecto simbólico, o vinho, não é? Há alguma razão para isso? Pronto, o vinho... Sobretudo porque a Grécia e Sim, Itália têm muito vinho, não é? Sim, sim. Portanto, qual a razão, para além de algumas divindades já saber, de quando estão ébrias terem capacidades proféticas, não é? Portanto, sublinhar este caráter de simbolismo, existe mais alguma razão para que o vinho esteja sempre associado aos heróis gregos? Portanto, o vinho é a única bebida civilizacional. Portanto, se come e se vai beber, tem que se beber vinho, não se pode beber outra coisa, porque isso tiraria a romanidade ou a grecidade, não é? Ser heleno e ser bárbaro, então, ok. Pronto, esse é um aspecto. Depois não esqueçamos, quer o vinho, quer o pão, são os alimentos, um é alimento, outro é bebida, mas enfim, fazem parte daquilo que é o sustento das populações, que significam que o homem se fez cultura. Portanto, que o homem é civilização. Os processos de produção são complexos, não é? Exigem uma tecnologia, quer no caso do vinho, quer no pão, porque também tem que se transformar em cereal e tem que se dar tempo a todos estes alimentos para serem alimento, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Nós hoje vamos ao supermercado ou vamos à padaria e tudo é instantâneo. Mas fazer um pão, ter que um pão, o tempo que demora a que um pão chegue à mesa, e já nem falo só da fase inicial de plantar, o grão, tarará, que também é importante, mas mesmo já tendo a farinha, até que o pão seja comido, hoje parece tudo muito rápido. Temos fermentos químicos, artificiais, mas tudo era natural. E, portanto, tudo isso demorava muito tempo. Portanto, estes alimentos são, o alimento e a bebida, são o centro, quer seja na civilização grega, quer seja depois na romana. Associar divindades a eles é uma forma de lhes reconhecer simbolicamente o que eles têm de central na vida, seja a vida da subsistência básica das populações, quer seja depois tudo tem a ver com a economia, não é? Porque tudo isto movimenta questões de economia, de indústrias associadas, indústrias entre aspas, é tudo, enfim, nesse contexto que estamos a falar. E o vinho, em concreto, tem uma divindade associada e o deus do vinho, esse tal Dionisos, o deus Dioniso, que é Baco. Ele é Baco para os gregos. Eu aproveito aqui para desfazer um grande mito, que é dizer que o deus do vinho é grego, é latino, a tradução que é Baco. Não, ele é Baco entre os gregos, é assim que também é chamado. É um deus com muitos nomes e um deles, Baco. E temos um passo só para aqui trazer à mesa, que nos aproxima também o vinho da simbologia que ele tem na liturgia cristã e que é que nós encontramos uma referência já num texto lírico, se não me falha a memória, do século VII a.C., Timóteo, que chama ao sangue de Baco o vinho. Portanto, o vinho que é sempre bebido com água, não puro, pelo menos quando é puro, puro não puro, não é? Quando ele não tem água, mas tem outras coisinhas misturadas, é para as breves libações do início, só um pequenino gole, e depois que vai circulando e é derramado no solo. Mas o vinho é o sangue do Deus, portanto o vinho também é o sangue da divindade. Já para os gregos, depois vai ser o sangue de Deus, de Cristo, não é? Mas essa é uma realidade que nós encontramos evidenciada já para a antiguidade grega, associada ao Deus do vinho. E depois o vinho como medicamento neste sentido. É o alívio, o vinho provoca, todos sabemos,
uma sensação de relaxamento, não é? Físico, e também é assim descrito em vários textos gregos. Ele é um fármakon, é uma droga, um medicamento que alivia os homens dos seus sofrimentos mortais. A ideia de que o homem vive para sofrer, que enfim que nós depois vamos encontrar muito explorada também no cristianismo, já é uma ideia que também encontramos neste sentido. E então, como é que curamos? Como é que aliviamos essa condição mortal? O vinho ajuda. O vinho é um fármaco. E do vinho era o que eu teria agora para dizer à doutora Lídia. Muito obrigada. Mais alguma questão? Com licença. Muito obrigado. Também gostei muito da intervenção e que foi muito clara. E parece, fico com uma dúvida, que é a comida de conforto. Parecia algo muito desejável, mas acessível a poucos. E a história projeta-se na segunda metade do século XX, princípio do século XXI. Nós andamos na rua e a percepção que temos é que finalmente atingimos a democratização da cozinha de conforto. Ou seja, as pessoas vivem a saciedade, não é? A saciedade está muito presente e com problemas de saúde inerentes, como nós sabemos, desde a infância. Como é que se cruza esta comida de conforto ao qual chegamos na segunda metade do século XX e agora no século XXI com o princípio mente sã em corpo sã? Eu não sei se entendi muito bem a pergunta, mas por dificuldades auditivas. Eu já não sou 100% boa para ouvir, então com a máscara. Mas talvez, se bem percebi, o Alírio falou da comida de conforto, da saciedade, não é? Que hoje, nos dias atuais, está muito por aí. E como é que na antiguidade este aspecto pode também estar presente, ou sobre, não sei, mas é assim, o que nós temos, a parte que as fontes nos mostram, é que esse conforto pela saciedade, aqui vem, porque eu estava a trabalhar uma fonte onde nos aparecem sobretudo, os protagonistas são personagens da aristocracia, mas que mesmo assim em momentos de privação, porque passam por elas, seja nas viagens, seja no que for, vivem a experiência de quem tem fome. Portanto, eles vivem uma experiência que não é do seu cotidiano, não é? Esses heróis. Ao comerem, eles conseguem sentir-se um alívio, sentir-se confortados fisicamente. Isso responde ou alivia o desconforto em que se encontram. Claro que não temos o outro lado, que é o lado dos desfavorecidos, mas ele fica implícito, não é? Porque não esqueçamos que Ulisses que aparece-nos como um mendigo. A mendicância era naturalmente uma realidade e estes indivíduos que aparecem às mesas dos grandes senhores a pedir que lhes forneçam, enfim, alimentos, que lhes deem, que os alimentem, existiam em número grande e, naturalmente, tudo aquilo que pudesse combater essa carência alimentar dá-lhes uma satisfação. Claro que o meu conforto, por isso é que eu a determinada altura disse que tudo isto é situacional, circunstancial, porque há experiências de vida e contextos sociológicos ou sociais distintos que depois vão determinar que o meu conforto não seja igual ao conforto sentido por outra pessoa qualquer, e eu própria, ao longo da minha vida, posso sentir conforto pelo alimento de maneiras que não são sempre as mesmas, não é? Um exemplo muito prático, quando se viajava, na realidade, agora viajamos virtualmente, e estávamos fora, no meu caso concreto, de Portugal,
uma comida de conforto para mim era a sopa, porque nos países onde eu ia não há esta prática da sopa. E até o vinho, que eu nem bebo muito vinho à refeição, só quando há uma ocasião especial, mas fora do meu território, reparem, eu sentia a necessidade de beber vinho, porque de alguma forma isso me aproximava e me dava, matava a saudade, não é? O tal alimento, a alimentação de saudade, que nós experienciamos quando estamos deslocalizados, não é? Quando estamos noutra cultura. Eu peço desculpa à Lírio se não foi bem isto que o Lírio perguntou, mas olha, é o que eu consigo agora daquilo que percebi. Em alguns países nórdicos há muito costume das sopas, muitas vezes temperadas com picantes ou com algumas ervas, que dão de facto um certo conforto, mas na questão que foi levantada, eu penso também que em relação à comparação entre a comida de conforto antiga e atualmente, em relação à segunda metade do século XX, tem muito a ver também com um fator que falou há bocadinho, que é a socialização e o convívio. Enquanto que antigamente as pessoas podiam estar afastadas de casa e que, com a ausência ou falta de alimentos, poderiam sentir a saciedade nos alimentos que lhes faziam lembrar a casa, nestes tempos, então, nestes 2 últimos anos, ficamos confinados em casa, da comida à partida havia, mas não a comida em sociedade, a comida com os amigos, a comida com os outros, que de facto também dá um prazer que era até desconhecido. Dá-se muito mais valor a essa comida de conforto, que pode ser uma coisa mais simples, mas que tem a ver muito com o convívio, com a sociedade, com a festa, com a celebração. Portanto, eu penso que seja também um pouco isso. É isso tudo, tem toda a razão. Eu falei assim en passant, não é? Mas o estar com, não é? Aliás, a palavra simpósio, que traduzimos por banquete, mas como já uma vez alguém disse, para a realidade grega, deveria ser mais um beberete do que um banquete, porque a parte sólida alimentar é muito discreta. A verdade é que simpósio significa beber com, não é beber sozinho. Portanto, o próprio prazer, o conforto que se tira de uma bebida, do beber, é porque está com os outros. Claro que se a bebida tiver qualidades especiais, e até pode não ter muitas, se a companhia for boa, todos nós já passámos por isso, a bebida, enfim, ganha em qualidade imensa, não é? Aumenta imenso o prazer que nós tiramos. Obrigada. Mais alguma questão? Não se acanhem. É a altura Começar ideal. em comer também alguma em beber coisa. E comer. Mais alguma questão? Não? Bem, muito obrigada mais uma vez, professora Carmen. Muito obrigada por esta aula completa sobre a alimentação, sobre a comida de conforto, que nós já estamos a pensar sobre ela, não é a estas horas. Muito obrigada. E como tivemos agora à prova, este tema é um tema completamente atual. Portanto, quando perguntam o porquê de estudar os clássicos, o porquê de voltarmos a estes temas que são tão antigos, tudo isto faz parte da cultura, tudo isto faz parte, ao fim e ao cabo, daquilo que nós somos, não é? Portanto, a nossa civilização, a nossa cultura é a herdeira de tudo isto e, portanto, são temas completamente atuais e a comida mediterrânica, a dieta mediterrânica, faz parte desta cultura generalizada do Mediterrâneo e, portanto, nunca é demais voltar a estes temas e aprendemos sempre alguma coisa. Não sabia do Baco, por exemplo, que era um deus grego e, portanto, para além de tudo aquilo que aprendi nesta apresentação, aprendi mais isso que é extremamente importante para mim, porque tenho cometido vários erros explicativos aos visitantes quando falo do deus Dionísio e do deus Baco. Portanto, quero agradecer, muito obrigada, foi maravilhosa a explicação e também todos os contributos com as várias perguntas que foram colocadas também enriqueceram este momento de final de tarde aqui no Museu de Lisboa Teatro Romano e para quem não tiver o plano das próximas palestras está à disposição na recepção do museu e também temos uma pequena prenda para quem vem pela primeira vez a este ciclo de palestras.
temos uns postais com receitas da época romana, que foram, aliás, retirados da obra da professora Inês de Ornelas e Castro. Apropriámos-nos dessas receitas atualizadas, algumas delas já experienciadas por nós próprios. Aliás, já fizemos um vídeo que está no Facebook do Museu de Lisboa, de uma patina doce, e, portanto, podem experimentar. Tem um sabor um bocadinho diferente, mas come-se muitíssimo bem. Portanto, nesta altura do dia, vinha a calhar. E em junho, no dia 16 de junho, teremos a próxima palestra com um repetente aqui no Museu de Lisboa Teatro Romano, Luís Mendonça de Carvalho, que nos traz uma palestra sobre o fascínio do exótico de Roma a Lisboa e que nos vem falar especialmente de especiarias e que são, ao fim e ao cabo, as mesmas especiarias que nós usamos hoje na nossa cozinha. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a todos.